Boa noite a todos. Que os nossos corações possam estar unidos, irmanados no amor que existe em nós e no amor do Mestre Jesus, para que nós possamos tirar de hoje, dessas considerações que nós vamos fazer, o espírito da letra, né? Não a letra como está escrita, mas o que Jesus quis trazer para nós de conhecimento espiritual, através dessa passagem do Evangelho, que os sãos não precisam de médico, é o tema da noite. Essa passagem está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, do item 11, que a gente vai ler ao 12. E encontra-se também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Né? Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E aconteceu que, estando Jesus à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com Jesus e os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Nessa passagem, nós vamos fazer algumas considerações em dois pontos básicos. O primeiro ponto, que nós vamos falar agora, tem a ver com o contexto histórico dessa situação. Inicialmente, essa casa em que Jesus estava hospedada era de um publicano. O publicano, seu discípulo, seu apóstolo, Mateus. Publicanos, naquela época, eram judeus, responsáveis pelos tributos, a cobrança dos tributos cobrados dos judeus para ser entregue aos romanos, porque naquela época o povo hebreu estava subjugado ao Império Romano, como nós sabemos. E os publicanos, então, não eram pessoas muito bem vistas, porque quem gosta de cobrador, né? Ninguém. E principalmente para cobrar um dinheiro que não vai trazer benefício para a nossa comunidade, mas sim para um exército, para um império, que era o Império Romano. Somando-se a isso, os publicanos eram mais letrados, sabiam escrever, consequentemente, eram muito espertos. E muitas vezes, esses tributos, né, já existia a corrupção como existe hoje. Né? Esses tributos eram uma parte dos publicanos. E os judeus, os hebreus, sabiam disso. Então, eles não gostavam dos publicanos. Né? E aqui fala, então, que Jesus estava na casa de Mateus, seu discípulo, um publicano, né? E assentaram-se pessoas de má vida. Naquela época, por que essa conotação de pessoas de má vida? É uma visão de pessoas de má vida em relação a Jesus? Não. Jesus não julgava ninguém. Jesus, ele não escolhia cor, credo, raça, nada para fazer os seus ensinamentos. Mas é uma conotação em relação ao observador ali, que são quem? Os fariseus. Né? Os fariseus eram, então, a casta do povo judeu, né? Era o grupo que dominava mais. Dominava o quê? Dominava o estudo e a imposição da lei mosaica, do Velho Testamento. Existiam vários grupos, né, como se fossem várias igrejas, né, que pregavam, estudavam e colocavam os costumes da lei mosaica. Mas os fariseus eram os que mais se destacavam por seu rigor
na exigência, né, de rituais, de impor as leis de acordo com aquilo que eles acreditavam ser o correto. Então, para eles, todos aqueles que não estivessem se portando, fazendo, ou que não pertencessem à casta, né, dos fariseus, ou à casta daqueles que faziam os seus tributos, davam as suas oferendas, davam dinheiro, davam os animais, né, para serem oferecidos em sacrifício, eram pessoas de má vida. Então não era só as pessoas, os ladrões, né, eram os pobres principalmente, né, aqueles que não tinham com quem contar, as viúvas, né, as prostitutas, os doentes, né, e também a família dos publicanos. Então ali estavam também a família de Mateus. E para os fariseus eram considerados pessoas de má fé. E Jesus, sabendo, na verdade, Jesus não ouviu com os ouvidos, né? Jesus sentia a vibração no ar, né? Ele poderia estar distante, que ele sabia o que estava acontecendo, pela elevação espiritual de Jesus, né? Percebendo essa situação causada perante os discípulos, e imaginem os discípulos, como iriam responder essa inquisição, né? Porque os discípulos também estavam aprendendo, como nós. Eles também não entendiam muito bem certas atitudes de Jesus. E a gente vê isso no Evangelho, né? Várias perguntas em relação a Pedro e dos seus apóstolos, não entendendo, né, o que Jesus estava fazendo ou falando, né? E eles ficaram meio aturdidos. E foi aí que Jesus fez essa menção, falando que quem necessitam de médicos são os doentes, né? E a que doentes eles referiam? Só os doentes físicos, que eles faziam os milagres, curavam leprosos, os cegos, levantavam os mortos? Não. São os doentes do espírito, que até hoje existem, somos todos nós. Todos nós ainda temos muitas viciações, muitas maneiras de enxergar a vida, de encarar a maneira de viver, muito ligada à matéria, ligada à vida em sociedade, né? Ainda estamos muito ligados a isso. Então ainda somos os doentes que precisam do remédio, né? Então a gente deve começar transportando essa passagem para hoje. Eu acho que é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Quem são hoje, para vocês? Os deserdados, que depois a gente vai passar rapidinho, que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, os deserdados, os doentes. Será que são só as pessoas que estão nos presídios, as crianças que estão nas ruas, as prostitutas, né? E se nós consideramos a essas pessoas os deserdados, os doentes, que postura nós tomamos em relação a eles? Se a gente for pensar bem, na maioria das vezes, de fariseu. Porque o fariseu julga de acordo com aquilo que ele acha certo, que é correto para ele. Porque quem domina ainda os nossos sentimentos chama-se orgulho. E o nosso orgulho ainda nos acha no direito de julgar as pessoas, de fazer comentários, de nos acharmos melhores que outras pessoas. Às vezes sem perceber, às vezes num comentário pejorativo, né? Sobre meninos de rua, por exemplo, né? Às vezes num olhar, a gente está num lugar, né? E eu falo porque comigo já aconteceu, você está numa loja e entram pessoas de uma determinada maneira vestida, as pessoas até assustam achando que é um assalto. Claro, a gente tem violência, tem as dificuldades, mas a gente sempre acaba julgando, né? Então, muitas vezes, a gente tem a atitude do fariseu.
Jesus disse então que nós tínhamos que ele veio para curar os doentes. Se nós achamos que nós temos condição de auxiliar Jesus curando os doentes, que postura nós estamos tomando em relação a esses deserdados, a esses doentes? Se a gente for pensar, não é crítica, gente, mas se a gente for pensar no movimento espírita, a gente faz muitos encontros regado com deliciosas comidas, né? A gente faz conclaves, faz congressos, vem a palestras, muitos eventos voltados a quem? Ao espírita. Vocês já perceberam isso? O espírita, ele tem medo de ir. Parece que tem medo de falar que é espírita. Tem medo de mostrar no que ele acredita. Agir de acordo com o que ele aprende aqui dentro. Interpretar e agir o Evangelho de Jesus de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. De acordo com a reencarnação, pluralidade dos mundos, né? A vida após a morte. Será que a gente faz isso? E o que se a gente for pensar, né? Muitas vezes na nossa casa espírita, toda reunião tem gente nova. 4, 5 pessoas que vêm conhecer a doutrina. Quantas ficam? Quantas permanecem? O que será que está faltando? Está faltando acolhimento. Está faltando você trazer, dar o carinho, o amor. Porque quem vem buscar o consolo quer ouvir palavras de consolo. Quer ter um ombro. Quer o acolhimento. Quer o amor. E isso a gente pode fazer fora da casa espírita. A gente vê os nossos irmãos evangélicos fazendo... Tem os nossos irmãos espíritas aqui, fazem visita, não estou desmerecendo, mas são a minoria. São poucos, não é todo mundo. Mas a gente vê grandes grupos evangélicos fazendo pregação, procurando consolar, indo lá atrás do menino de rua, fazendo, acolhendo, tentando ensinar alguma coisa, tirar daquela vida. A gente vê muito esse movimento. A gente fala, mas tem um interesse por trás. Mas não importa. Eles estão fazendo alguma coisa, eles acreditam naquilo que eles estão fazendo. Né? E nós? Nós estamos indo ao encontro dos deserdados, dos desvalidos, dos doentes, já que nós estamos aqui, nessa condição, ouvindo essa palestra, teoricamente, a maioria aqui tem um bom conhecimento. Então, não adianta, vai ser igual o que Jesus falou dos fariseus. Ter uma postura correta, agir corretamente. Mas e dentro da gente? Será que eu estou em paz com a minha consciência? Será que eu estou fazendo a minha parte mesmo? Né? Será que dentro de mim eu não cultivo os fariseus? Né? Será que eu não sou sepulcro caiado, como disse Jesus? Porque ele falava várias vezes, fez várias alegações no Evangelho sobre os fariseus, e uma delas os fariseus eram como sepulcros caiados com podridão por dentro. Né? E será que a hora que eu desencarnar, que eu perder a veste material, que é como se fosse um escafandro, uma máscara, que muitas vezes eu me engano, achando que está perfeita, e eu passar do outro lado e ver o perispírito, ver o espírito cheio de dificuldades, cheio de nódoas escuras, pela rancor que eu guardei, a mágoa, a maledicência, a falta de humildade, né? O egoísmo, a falta de gratidão, né? A impaciência. Tudo isso impregnado em mim. Vai estar lá. E não precisa ser Jesus para ver, não. Vai estar impregnado. E aí eu vou atrair, como eu atraio aqui também, né? Desencarnados no mesmo nível que eu. E aí eu vou reclamar, porque eu não fui para o nosso lar. Puxa, eu frequentei a casa, eu participava da sopa, eu fazia isso, fazia aquilo, e eu estou nessa situação, não está certo. Mas será que eu vesti a veste nupcial?
como diz Jesus, a parábola, que a gente tem que estar vestido com a veste nupcial. O que é essa veste nupcial? A gente tem que estar com o coração limpo, coração puro, coração leve. A gente tem que estar sentindo leve porque a gente pôs naquilo que a gente se propôs a fazer todo o nosso amor, toda a nossa boa vontade. Conosco mesmo, primeiro, e para com o nosso próximo. Então, essa é a primeira conotação assim, para a gente pensar, para a gente repensar nessa parábola, né? E aí está a passagem que Jesus, está no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus se referia, Kardec coloca que Jesus ia até os pobres, os deserdados, os de boa fé, os humildes, né? Porque o orgulho nos impede de ver que a gente está errado, que a gente pode fazer diferente, que a gente pode mudar. Humildes nesse sentido, né? E ele, Jesus, ele estava sempre aberto a auxiliar a quem estivesse buscando. Ele não ia ficar correndo atrás de ninguém que não queria. Muitas vezes a gente fala que quer, mas dentro de nós a preguiça, a inércia impede a mudança. Tanto que Jesus, em outra passagem, quando ele manda seus apóstolos antes dele para pregar numa região dos gentios, para depois ele ir, para preparar a vinda dele, e ele fala assim: na onde te receberem, que seja frutificado o amor, a doação que te derem. Mas aonde não quiserem te receber, bata a poeira da túnica, não olha para trás e vai. Quer dizer, não fica insistindo em querer ajudar quem não quer. E assim é a postura da espiritualidade também. Não adianta a gente querer ser ajudado, ai, meu anjo guardião, o espírito superior, o espírito protetor, se eu não faço por merecer. Se eu não olho para dentro de mim e vejo as dificuldades que eu tenho e a importância da mudança. Se eu estou escutando uma palestra, entra pelo ouvido e sai pelo outro, a hora que eu acabo de sair lá fora, eu faço tudo do mesmo jeito que eu sempre fiz. Eu continuo fazendo do mesmo jeito que eu estou fazendo e quero que as coisas mudem. Impossível, né? Estou apanhando aqui desse controle. Então, quem precisa de médicos? Aquele que está doente. O que o médico oferece ao doente para que ele se recupere? Alguma forma de medicamento. Só que esse medicamento, eu sempre falo isso, tanto o agente médico material como o médico espiritual, é um paliativo. É para curar no momento de sofrimento, de dor, de desespero. Porque a cura real só vem através da nossa mudança. Através de nós queremos nos curar. Através de nós queremos encontrar a nossa cura. Essa é a cura verdadeira. Não é um remédio, não é o passe, não é o tratamento no DM, não é o trabalho fraterno, só fazer, né? É o que esse trabalho, é o que esse tratamento faz com que me desperte dentro de mim para a mudança, para melhor, né? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Né? E dos medicamentos que muitas pessoas, às vezes, acham que é amargo, é a mediunidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, às vezes, tem duas maneiras de enxergar, né? Tem pessoa que enxerga a mediunidade como um castigo. Ah, porque na outra vida eu fiz tal coisa, então hoje eu tenho que ser médium para pagar. E tem pessoas que enxergam a mediunidade como um dom maravilhoso, como se fosse um merecimento. Né? Quem é médium, nossa, que maravilha. Né? Não é nenhuma coisa nem outra. Né? A mediunidade é um dom que nós recebemos para justamente nós podermos abrirmos mais para o intercâmbio com a espiritualidade e aprendermos mais. Eu acho que é um presente divino, porque é uma chance enorme da gente dar um passo muito grande.
E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou médium, né? Não ouço, não vejo, não escrevo, não psicografo. Mas se eu tiver boa vontade, na mudança, na sintonia com a espiritualidade, eu vou ser intuído. Porque é uma faculdade inerente a todos nós, a mediunidade. Fisicamente, certas maneiras de manifestar a mediunidade, né? Psicografia, vidência, outras mais, né? Fenômenos físicos, tem que ter uma aptidão física, né? Mas a intuição, aquela vozinha que vem, né, dentro da gente, mostrando o melhor caminho, está ali aberto para nós. Mas para a gente receber, a gente tem que ter a anteninha sintonizada. E enquanto a gente tem a anteninha sintonizada fora, na matéria, buscando fora resolver os nossos problemas, né, através das situações do dia a dia, mas buscando que quem está de fora nos dê a resposta, nós não vamos encontrar, né? Então, a mediunidade é um medicamento da alma, é uma dádiva, né? Que, para que nós possamos fazer bom uso, necessita daquilo que vocês já devem estar cansados de ouvir, né? Que é a reforma íntima, é a mudança, né? É para a gente ter segurança daquilo que a gente está recebendo, daquilo que a gente está sentindo, a gente tem que estar seguro dentro de nós. Nós temos que ter dentro da gente também o conhecimento. Muito médium não gosta de estudar, né? Precisa, porque tem que ter a sabedoria, tem que conhecer o fenômeno, tem que entender certas situações relacionadas à mediunidade que a gente precisa estudar. Então, não é só estudo, né? Mas é estudo, prática com a mudança interior. Se a gente consegue fazer isso, é uma dádiva, é um crescimento, a gente dá um salto nessa encarnação, né? Só que, infelizmente, a gente sabe que a maioria de nós médiuns falha. Tanto que tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão, não me lembro, acho que é Tormentos da Obsessão, que ele fala só de médiuns que falharam no plano espiritual, né? E que tem um local de tratamento desses médiuns, com desequilíbrios gravíssimos, né? Por mau uso da mediunidade, né? Então, aí é um resumo, né? Falando, está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, falando que a maneira como nós vemos, né, a mediunidade. E muitos chegam à casa espírita por compromissos adquiridos em vidas passadas, sim. Mas muitas vezes observamos pessoas com uma grande mediunidade, porém ainda imaturas no que diz respeito às virtudes que deveriam apresentar. Aí as pessoas falam, nossa, mas aquela pessoa é assim, assim, e tem mediunidade, né? Como que pode? Aí a gente vai falar assim, então, a gente tem que pensar que é um dom, é uma aptidão, né, a mediunidade. Como falar, como ouvir, né? Então, se só falaria pessoas que falassem coisas boas, só coisas construtivas, ia ser um silêncio total na Terra, né? Porque, infelizmente, a gente usa mal as palavras, né? E a mesma coisa é mediunidade, né? E aí é um resuminho, que nós sabemos todos que temos mediunidade, né? Cada um em grau diferente, e a gente precisa aprender a entender as possibilidades que a gente tem, e assim como estudando, né? Digamos, antes de tudo, que a mediunidade, então, é inerente a uma disposição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, de ouvir e de falar. E a gente estava falando, como a gente falou, resumo, né, que, como nos diz no Evangelho, se fôssemos pensar na mediunidade apenas para aqueles que possuem bons sentimentos, pouquíssimos exemplos teríamos de pessoas portadoras dessa faculdade. Não podemos nos iludir, estamos na condição de trabalhadores da última hora, de que não somos perfeitos e que, por esse motivo, fomos abençoados por essa faculdade, por não sermos perfeitos, né? Quem é o doente, então? Todo aquele que se encontra em desarmonia. Todos nós. Qual a causa da doença? A sua origem está no espírito, né? Está nas nossas emoções, no gerenciamento
das nossas vivências, das nossas situações na vida no dia a dia. Como nós encaramos as dificuldades, como nós encaramos as dores, os sofrimentos que a vida nos oferece como aprendizado. E conforme esse foco que nós olhamos, né, é a maneira de como nós encaramos a vida. Outro dia, não sei se... De vez em quando eu assisto, não tenho muito tempo, mas eu vi a Regina Casé fazendo uma entrevista, domingo agora, com um menino que é um estudante do projeto Afro-Reg lá em Salvador, né, de 18 anos. E ele contou a história dele. O menino era um menino de pai e mãe dependente químico, e ele foi tirado da família aos 9 anos, pelo conselho tutelar, levado para um orfanato, pela condição do pai e da mãe. E lá ele foi criado. E ele ficou sabendo, né, do projeto Afro-Reg, que é um projeto de uma organização não governamental, que recebe doações, e ele pediu para ir participar e começou a aprender música. E hoje, ele tem 18 anos, ele quer viver de música, e ela perguntou para ele, você quer viver? Quero trabalhar, viver de música. E o que você, né, pretende? Primeiro ela perguntou, você encontra a sua mãe? Ele falou, eu encontro de vez em quando. Onde? Pela rua. A mãe dele é uma moradora de rua. E ele falou, ela perguntou, ele falou, eu quero vencer na vida, eu quero ganhar um dinheiro com a música para tirar minha mãe da rua, para colocar ela numa casa de recuperação. E eu achei assim uma coisa muito emocionante, porque a gente tem que pensar, sempre tem jeito. Por mais que a gente pense que não tem jeito, tem jeito. Porque o Espírito, dentro dele, nós somos centelha de luz. Nós somos filhos de Deus. Pode por fora estar deteriorado, estar sofrido, estar jogado na lama, como o filho pródigo, né, que se perdeu. Mas nós sempre temos oportunidade de voltar à casa do Pai. Deus sempre nos ampara, sempre nos ajuda, se nós quisermos pegar na mão e levantar. Porque se a gente se comprazer na dor, na rebeldia, na revolta, a gente não consegue levantar. Né? Ele poderia ter se tornado um menino malfeitor. E não foi o que aconteceu. Né? Então, isso é um exemplo para a gente pensar que sempre tem jeito, todos nós. Porque eu já ouvi pessoas falarem, mas é impossível, eu não sou santo, eu não vou conseguir nunca fazer esse tipo de mudança. Por que não? É só querer, né? Então, quando Jesus pronunciou que os sãos não precisam de médico, então se referia aos doentes do Espírito. De uma certa forma, todas as criaturas humanas estão doentes. Todavia, raras são aquelas que cogitam a cura real. Quanto pode ajudar o medicamento que ingerimos? A ação do medicamento pode ajudar, como eu disse, temporariamente. Mas a causa verdadeira procede do filtro de tudo, que é o coração. Né? Se pensarmos em fatos negativos, geramos energia negativa ao nosso redor. E isso é fato. Isso é comprovado cientificamente. O nosso pensamento é semimaterial. Tanto que tem pesquisa científica de usar só o pensamento para você mexer com pessoas tetraplégicas, né? Mexer com computador, né? E vários tipos de tecnologia. A gente sabe disso. Então, a gente esquece da força que tem ao nosso pensamento. As formulações mentais que nós construímos, né? O medicamento, em muitos casos, é fundamental para que possamos sobreviver a um momento de dificuldade. O problema está em pensarmos que isso significa cura. A mente é a fonte geradora, criadora das doenças. Gradativamente vamos gerando em nossa vida aquilo que desejamos. Mas eu não desejo coisa ruim. Deseja. Um exemplo, eu tenho hábito de levar vantagem em tudo nos negócios. Eu sempre saio ganhando e me vanglorio, né? Enganei, entre aspas, né? Eu consegui um desconto de tal jeito, eu fiz um negócio de tal jeito e aproveitei, ganhei tanto, né? Aí, de repente, eu vou num jogo de futebol.
tem milhares de carros estacionados. Qual é o carro que o moleque vai lá e quebra o vidro? O meu. Por quê? Porque a energia, né, que eu criei de violência em relação aos outros, em relação a usurpar o bem do outro, de tirar vantagem em tudo, atrai. Né? Vocês já pensaram, às vezes, por que acontece uma coisa com um e não acontece com o outro? Ah, é castigo? De vidas passadas? Não. Na maioria das vezes, somos nós que trazemos. Com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com o nosso bate-papo informal, falando certos tipos de coisas, entrando em sintonia com certos tipos de situações, e nós atraímos para nós. E depois a gente fala que não. Né? Nos lembramos de buscar o socorro dos médicos ou dos benfeitores espirituais quando estamos doentes. A gente lembra de agradecer? Vocês todo dia à noite agradecem? A vida que vocês têm, a oportunidade que vocês têm, de estar aqui reencarnado, de estar podendo conviver com as pessoas que vocês estão, a família que está tendo, porque são todos aqueles que são necessários para o seu crescimento, para o nosso crescimento. A gente esquece. O melhor exercício para quebrar o nosso orgulho, para quebrar o nosso egoísmo, é aprender a agradecer. É a gratidão. Os orientais, né, o pessoal do budismo, eles falam muito, Sheshinoe, né, na gratidão. Então, a gratidão é um sentimento que leva a gente a aprender a ser indulgente, a ser tolerante, a ter compaixão. Não é ter dó, é ter compaixão. É diferente. É entender a dor do outro, querer ajudar, mas que o outro suba. Não me sentindo melhor porque eu estou ajudando. Isso é compaixão. Ter dó é achar que o outro coitadinho e eu sou melhor. Isso é ter dó. Compaixão, não. Compaixão, a gente entende a dor, estende a mão com amor e com carinho e ajuda o outro a levantar. Né? E aí, dos remédios, né, ao surgir as melhoras, a gente esquece. Então, isso é a melhoras que a gente fala até, por exemplo, do tratamento espiritual, né? E vários tipos de tratamentos da nossa vida do dia a dia, do físico e principalmente do espiritual. Então, eu começo a fazer prece, eu começo a ler, estudar o Evangelho, fazer o Evangelho no lar, eu começo a ir no centro, aí as coisas vão melhorando. Hoje não dá para ir no centro, porque tem um compromisso. Passou a hora, agora não vou fazer Evangelho hoje, ou fulano não veio, está aí. Eu estou com sono, durmo quando eu estou lendo lá o Evangelho segundo o Espiritismo, e é assim que a gente faz. Né? Desejamos a saúde, mas não nos desfazemos da inveja, da raiva, do rancor, da melancolia. Racionalizamos nossas emoções, apresentando justificativas lógicas para mantermos certos procedimentos e atitudes. Esse é outro problema, né? A gente sempre acha uma desculpa. A gente sempre se justifica. Mas é assim porque eu... né? Fulano assim, ciclano assim, mas na minha casa é assim, no meu trabalho é assim, por isso que eu sou assim. Não existe isso, gente. A maneira de encarar a vida, de ver as coisas, depende da gente, de dentro da gente, do que está dentro da gente. Depende da gente querer experimentar e perceber de uma maneira diferente. Né? Então, por que a gente continua, se a gente sabe tudo isso? A desperdiçar nosso tempo na prática da maledicência, da conversação infrutífera, extinguindo nossas forças. Como alcançar o equilíbrio orgânico se não sabemos calar, desculpar, ajudar ou compreender o nosso semelhante? Quantas vezes procuramos os amigos, não para saber como ele está ou auxiliar alguém, mas para falar mal de outras pessoas, xingar o governo, emitir pareceres menos dignos sobre fatos que desconhecemos? Quantas vezes buscamos a companhia de outras pessoas para discutir sobre um livro que nos estimula o equilíbrio, que nos possibilita dividir algo que aprendemos com aqueles que desejamos bem? Quantas vezes a gente faz isso? Né? Conseguimos perceber no próximo os defeitos, os vícios que possuem, mas temos dificuldades de encontrar em nós aquilo que desarmoniza o nosso ser. Não estamos habituados a nos autoanalisarmos. Precisamos voltar os nossos sentidos
para o que devemos modificar em nós. E aí, gente, a regrinha básica que Jesus falou: orai e vigiai. Orai, não é orar, Pai Nosso que estás no céu, Ave Maria, prece de Cáritas, não. É abrir o coração para limpar da cabeça todos os problemas do dia a dia. Estar aberto à espiritualidade, a ter esse intercâmbio com Jesus, com o seu mentor, com Deus, com quem você achar que você consegue sintonizar melhor. Esse é orar, né? E consequentemente, vigiar o outro? Não, a nós mesmos, né? Aprender a olhar para nós, pôr a cabecinha no travesseiro e falar: ó, hoje eu fiz de tal jeito, mas eu já vi que não é legal, amanhã eu vou fazer diferente. Entender você mesmo, não se culpar e falar: eu não tenho jeito, não vou mudar, já vou 30 anos no centro e não aprendo de jeito nenhum, não vou fazer diferente. Não, pelo contrário, eu posso. Eu sou um filho de Deus, nascido para ser feliz, para a perfeição. Eu posso mudar sim, errei. Se eu tenho que pedir desculpa, eu peço. Admito meu erro, né? E vou aprendendo, né? Então, acima de qualquer medicação, precisamos aprender a orar e vigiar. E, consequentemente, fazendo tudo isso, amar. Não adianta a gente querer amar sem fazer tudo isso. Lembremos que nada levaremos dessa existência, a não ser os tesouros que acumulamos em nosso espírito. Esses são as virtudes que nós conquistamos. Essa vai estar limpinha no nosso perispírito, vai estar brilhando, vai dar aquela luz, né, que o André Luiz fala, que ele mesmo ficou de repente surpreso com a luz que ele estava tendo ali, né? Busquemos desenvolver nossa sabedoria através do estudo da meditação. A todos são dadas oportunidades de crescimento. No entanto, alguns se acomodam com o que possuem, enquanto outros continuam sua caminhada de evolução. Muitos chegam ao centro espírita e se contentam apenas em assistir palestras. Outros aprofundam os seus conhecimentos através do estudo da doutrina espírita e esses últimos conseguirão fortalecer sua fé com maior facilidade, a partir do desenvolvimento do raciocínio. Fé e razão, como dizia Kardec, né? Encontramos pessoas que passam anos dentro da casa espírita, no entanto, não conseguem permitir que os ensinamentos oferecidos na mesma penetrem em seus corações. A cada um, como disse Jesus, será dado de acordo com as suas obras. E para finalizar, então, os medicamentos divinos, que a gente, então, não manche o nosso caminho com o desamor, com todas aquelas vícios que nós temos de sentimentos, né? Pelo contrário, a gente cultive o amor, né? As virtudes, trabalhando na extensão do bem, né? Guardando lealdade e fé, acreditando que nós somos possíveis, que é possível e nós somos filhos de Deus, né? E que o Jesus, através dos trabalhadores da espiritualidade, estão conosco nessa jornada se nós temos o coração de boa vontade. Então, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que, se cultivas a oração na fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, se eu tenho fé, se eu tenho boa vontade, se eu acredito que eu sou filho de Deus, que eu mereço, eu vou ter aquilo que eu preciso no momento que eu necessito, de acordo com aquilo que é bom para mim. Não o que é bom para que eu acho que é para mim, mas de acordo com o que Deus acha que é melhor. Acha não, né? Sabe que é melhor para nós, né? Muita paz, então, a todos e que essas palavras possam trazer, através da espiritualidade que esteve aqui conosco, eu tenho certeza que cada um, né, recebeu o alento, o reforço na sua boa vontade, na sua esperança de caminhar firme, forte, superando os obstáculos, com fé, através da doutrina espírita, né, e dos ensinamentos de Jesus. Muita paz.